Bom dia, pessoal do nono ano. Então vamos começar a falar agora sobre circunferência, certo? Então vamos primeiro pela definição, né, do que seria uma circunferência. Pronto, primeiro ela é uma figura plana, né? Circunferência é uma figura feita em um plano, certo? Temos aqui um plano, que é a nossa lousa, e eu desenhei essa circunferência aqui. O que seria uma circunferência? Ó, a definição é a seguinte: é a junção, né, o conjunto dos pontos em um plano que estão equidistantes de um ponto em comum, certo? Esse ponto em comum é chamado de centro da circunferência, como se fosse a origem, centro, pode ser CO, certo? Vou utilizar o O, certo? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. Pronto, eu dei a definição mais formal, né? Aí como é que seria menos formal? Se eu pegar, ó, esse ponto aqui, ó, como base, o centro, e eu for marcar todos os pontos que tenham a mesma distância para esse centro, no final, quando eu marcar todos esses pontos, certo? Eu vou ter a circunferência desenhada. A circunferência é só essa parte aqui, ó, certo? Internamente, ela não pertence à circunferência. A circunferência é só essa regiãozinha aqui, ó, só essa linha curva, beleza? Então é isso, ó. Todos os pontos que pertencem a essa circunferência, ó, que estão aqui em cima, ó, esse ponto, esse, todos os pontos que eu marcar aqui, todos eles vão estar à mesma distância do centro, certo? Ó, essa distância é exatamente igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa e qualquer outro ponto que eu marcar, certo? E essa distância que é do centro até qualquer ponto da circunferência, ela tem um nomezinho, certo? É chamado de raio, raio da circunferência, certo? O raio é justamente isso, a distância do centro da circunferência a qualquer ponto que pertence a essa circunferência, que esteja em cima dessa circunferência, certo? O raio. E simboliza por R ou por R maiúsculo, certo? Vai depender da questão, beleza? De como se está trabalhando. E além do raio, existem outros segmentos, né? Porque o raio é um segmento, ó. Começa aqui, termina aqui, então é um segmento. Segmento é um pedaço de uma reta, né? Que tem começo e fim, né? Tem as extremidades, o começo e o fim. Então existem mais dois segmentos que a gente pode destacar, certo? Em uma circunferência. Deixa eu pegar o seguinte, ó. Vou pegar dois pontos na circunferência aqui, ó. Aqui eu vou chamar de A, vou chamar de B, certo? Se eu traçar esse segmento aqui, ó, de A até B, certo? E esse segmento não passar pelo centro, isso aqui é chamado de corda, certo? A corda da circunferência, certo? Então temos o primeiro segmento, é o raio, que vai do centro até qualquer ponto, ó, ponto A, ponto B, C, D. Então, ó, OA, OB, OC e OD são um raio, certo? OA, certo? É assim que a gente descreve um segmento. E então, AB, esse segmento que vai de A até B, ele vai ser uma corda, beleza? Agora, se eu fizer a mesma situação, ó, marcar dois pontos, né? A e B. E quando eu traçar esse segmento passar exatamente em cima do centro da circunferência, eu vou ter aí o diâmetro da circunferência. Diâmetro, certo? O diâmetro da circunferência, então sempre dizendo lá. Diâmetro da circunferência. Ou seja, é como se fosse uma corda que passa pelo centro, certo? Quando essa corda passar pelo centro é chamada de diâmetro. Se a gente for perceber aqui, ó, daqui para cá, do centro para A é o raio. E do centro para B também é um raio, ó, que é a definição que a gente acabou de ver, certo? Basta um desenhozinho, né? Aí então, ó, o que é o diâmetro? É o raio mais o raio, ou seja, o diâmetro que eu vou chamar de D é 2 vezes o raio. Ou a gente pode definir da seguinte forma: o raio é metade do diâmetro, né? Ó. Vou pegar o diâmetro, o raio é metade dele, ó. É só essa parte. Então, é o diâmetro dividido por 2. Beleza? Então, esses são os três segmentos, né, que mais vão aparecer aí pra gente em questões. Então, vamos passar agora para outras partes, né, que envolvem a circunferência. Vamos falar agora sobre a posição relativa entre uma circunferência e retas, né? Então, vamos falar sobre posição, né? Posições relativas entre uma reta e uma circunferência.
Então vamos lá. A primeira é a seguinte, ó. Eu vou ter uma reta, certo? Que vai cortar essa circunferência, ó, passando em 2 pontos, ó. Certo? Passou aqui pelo ponto, vou chamar de A, de B. E continua infinitamente para os dois lados, certo? Então aqui uma reta R, não, S, né? Aqui o centro O. Então, a primeira delas, né? Essa aqui é chamada de... Ela é uma reta que está secante, certo? É uma reta secante à circunferência, ou seja, quando a reta vem, toca a circunferência em 2 pontos, ela é chamada de reta secante à circunferência, certo? Se a gente for analisar aqui, ó, se eu pegar, ó, do ponto até a circunferência, eu tenho um raio, né? Tudo isso aqui é o raio. Agora, se eu pegar do ponto até chegar aqui, ó, nessa reta, né, fazendo um ângulo de 90 graus, essa distância é menor que o raio, certo? Ou seja, a distância, vamos chamar aqui de M, né? M. OM, essa distância que é do O até a reta S, ela é menor do que o raio da circunferência. Isso acontece quando a reta é secante, ou seja, a distância do centro até a reta é menor do que o raio, certo? Uma outra possibilidade é a seguinte, ó. Se vier uma reta e essa reta tocar apenas em um ponto e continuar, certo? Ela vai tocar aqui apenas em um ponto, né? Vou chamar de M também. Aqui, ó. O que acontece aí agora? Se eu prestar atenção, ó, como ela tocou só em um ponto, vou chamar a reta de S novamente, certo? Para não sair muito do padrão. Então, ó, quando uma reta toca a circunferência em apenas um ponto e continua, certo? Essa reta é chamada de reta tangente à circunferência, certo? É uma reta que está tangente à circunferência, essa é a nomenclatura. Se a gente for prestar atenção, ó, a distância aqui, ó, do centro para esse ponto que pertence à circunferência é o raio. E é a mesma distância do centro para essa reta, né? Ó. O centro O, então essa distância é a mesma distância do raio. Isso quer dizer o quê? Ó? Que quando a reta é tangente, a distância OM, né? Que é a distância do centro até a reta, né? É exatamente igual ao raio, certo? E temos agora o terceiro caso, certo? Já vimos a secante, toca em 2 pontos. Aqui a tangente que não toca em um ponto, né? Então vamos agora para que não toque em nenhum ponto, né? Temos uma reta que passa aqui, ó, certo? Não toca essa circunferência, certo? Quando ela não toca essa circunferência é chamada de reta externa. Reta externa. A reta S é externa à circunferência. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a distância do centro da circunferência até tocar na reta lá, ó. Certo? Essa distância, vamos chamar de OM novamente, ela vai ser o que agora com relação ao raio? A gente viu aqui que quando é secante é menor que o raio. Quando é tangente é exatamente igual ao raio. Então, quando é externa, é maior que o raio, porque o raio é até aqui. Então essa distância é maior que o raio. É maior do que o raio. O raio é só essa partezinha aqui, ó. Beleza? E com relação a esses 3 tipos de relação, né? Uma delas, que é a da tangente, ela vai ter 2 propriedadezinhas que a gente vai ver ainda agora nesse vídeo, né? Eu vou apagar e falar sobre essas 2 propriedades da reta tangente, certo? Então, vou falar agora sobre essas 2 propriedades. Então, vamos falar dessas 2 propriedades, né? Que envolve uma reta ser tangente a uma circunferência, certo? Primeiro de todos, né? Eu tenho aqui uma reta S que está tangenciando essa circunferência no ponto A, ou seja, exatamente nesse ponto aqui, beleza? Essa primeira propriedade diz o seguinte, ó, que toda vida que eu tiver uma reta tangente a uma circunferência e traçar o raio, né, que vai do ponto onde essa reta está tocando até o centro da circunferência, a interseção, né, onde elas se tocam, formam ângulos de 90 graus. Ou seja, é chamado perpendicular. Isso quer dizer o quê? Que a reta S, né, que é
tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio que parte do ponto onde há essa interseção, né? Que é onde há essa tangência, beleza? Então a gente pode simplificar dessa forma. A reta S, ela é perpendicular, esse é o símbolo, a OA, né? OA, que é justamente o raio, né? O raio que parte de A até chegar em O. Para isso acontecer, para ocorrer essa perpendicularidade, o A tem que ser esse ponto de tangência, esse único ponto que a reta toca a circunferência, certo? E a outra é o seguinte, ó, a outra propriedade. Eu vou ter aqui, ó, primeiro eu preciso ter um ponto externo, certo? E desse ponto externo você tem que partir dois segmentos, certo? Esses segmentos são parte de uma reta que vai tangenciar, né? Cada reta dessa vai tangenciar a circunferência, ou seja, se essa reta fosse infinita para lá, infinita para cá, ela seria uma reta tangente. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Se ela fosse infinita para lá, infinita para cá, seria uma reta tangente a essa circunferência. Ou seja, esses dois segmentos, né, que partem de um ponto externo da circunferência, né? Esses dois segmentos tangenciando essa circunferência formam o quê? Formam dois segmentos exatamente iguais, certo? Ou seja, se eu pegar esse segmento aqui, ó, A, PA, né? Tá, PA. Segmento que vai de PA e o segmento que vai de P até B, esses dois segmentos são congruentes, têm a mesma medida, certo? Mas só acontece se esse segmento for um segmento que está tangenciando aqui, ó, ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus. E também está tangenciando aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Porque é o que a gente viu aqui, ó. Quando tangencia, formam ângulos de 90 graus, certo? Então esse segmento aqui, ó, PA, é exatamente igual ao segmento PB. Então são essas duas propriedades, certo? Que a gente vai trabalhar nos exercícios, beleza? E é isso. Vamos ficar por aqui. Depois a gente vai concluir o estudo sobre circunferência, certo? Tem muita coisa ainda para a gente estudar, né? Desde arco aos ângulos, né? Ângulos, tanto o ângulo central, tem outros tipos de ângulos, ângulo escrito, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou passar agora a atividade para vocês e até mais. Valeu!